Flagrei minha esposa me traindo com meu melhor amigo. Agora ela está internada e você não vai acreditar no que aconteceu. Nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo tão sombrio. Minha esposa, ou melhor, a mulher que um dia jurei amar e proteger, me traiu com a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Hoje, ela está internada, e tudo o que aconteceu desde então parece tirado de um pesadelo. Mesmo agora, tentando colocar em palavras, não consigo compreender totalmente o turbilhão de emoções que me consome. Decidi contar minha história para entender se alguém já passou por algo semelhante, porque, infelizmente, começo a perceber que talvez isso não seja tão raro quanto parece. Conheci Marcela durante a faculdade. Tínhamos ambos 18 anos e foi como se o universo tivesse conspirado para nos unir. Desde o primeiro encontro, a conexão foi imediata. Trocamos declarações de amor poucas semanas depois. Ela foi quem tomou a iniciativa, e isso só me fez admirá-la ainda mais. Criamos um espaço seguro entre nós, onde nossas inseguranças podiam ser expostas sem medo. Quando o pai dela ficou gravemente doente no último ano da faculdade, fui seu apoio incondicional. Estive ao lado dela em cada exame, cada internação, cada noite no hospital. O câncer dele foi devastador, mas atravessamos esse inferno juntos, e isso solidificou ainda mais o nosso vínculo. Ela costumava dizer que eu era sua rocha, que não teria conseguido passar por tudo sem mim. Me chamava de alma gêmea. Eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Pouco depois de nos formarmos, pedi sua mão em casamento. Eu estava no auge da felicidade. Consegui um bom emprego logo após a graduação, me casei com a mulher dos meus sonhos, e nossas famílias nos acolhiam com carinho e orgulho. Na mesma época, meu melhor amigo, a quem chamarei de Paulo, fazia parte constante da nossa vida. Éramos amigos desde a infância, nos conhecíamos desde a terceira série, e nosso vínculo era tão forte que eu o considerava um irmão. Ele também era casado, mas sua esposa havia sido vítima de um acidente de carro cerca de um ano antes. A morte dela o destruiu. Paulo voltou para nossa cidade natal completamente abalado, um homem irreconhecível, mergulhado numa dor silenciosa e profunda. Fiz o que pude para ampará-lo, mas ele parecia ter erguido uma muralha intransponível. A maioria das pessoas se afastava, sem saber como lidar com alguém tão quebrado. Acreditei que Marcela, que também havia perdido o pai, talvez fosse capaz de tocar essa ferida com mais empatia. Pedi a ela que conversasse com Paulo, que oferecesse algum conforto ou compreensão. Hoje, entendo quão ingênuo fui. A princípio, tudo parecia uma tentativa de ajudar. Íamos juntos visitá-lo com frequência, mas, com o tempo, Marcela passou a ir sozinha. Horas e horas na casa dele, sem mim. Faziam trilhas, assistiam filmes, almoçavam juntos, tudo isso sem que eu sequer fosse convidado. Atitudes típicas de um casal, não de dois amigos. Comecei a me sentir desconfortável, claro. Mas, ao mesmo tempo, percebia que Paulo parecia estar saindo do luto, e isso me impedia de colocar limites mais firmes. Importante dizer, Marcela nunca teve boa impressão de Paulo. Antes de tudo isso, ela o desprezava. Achava ele arrogante, mulherengo e sem caráter. Antes de se casar, Paulo pulava de um relacionamento para o outro, e mesmo após o casamento, suas traições eram constantes. Marcela sempre me criticava por manter amizade com alguém com valores tão duvidosos. Essa versão dela foi o que me fez baixar a guarda. Nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse sequer cogitar se aproximar dele. Mas o inesperado aconteceu. Marcela passou a incluí-lo até mesmo nos planos que deveriam ser só nossos. Aniversários, jantares, escapadas de fim de semana. Paulo começou a aparecer em todos eles, a convite dela. Ao mesmo tempo, notei uma mudança nela. Estava sempre colada no celular, distante, fria. Nossa vida íntima praticamente desapareceu. As chegadas em casa cada vez mais tardias se tornaram regra, não exceção. Me senti completamente deslocado dentro do meu próprio casamento. Certo dia, ela estava no telefone, digitando sem parar. Perguntei com quem falava. Ela respondeu que era uma amiga. Pedi para ver. Marcela se alterou imediatamente, me acusando de ser possessivo, de não confiar nela. Fiquei atônito.
Quando tentei desabafar com Paulo sobre como a proximidade deles me incomodava, ele não apenas negou qualquer envolvimento como ainda me atacou, dizendo que eu estava paranoico. Que tipo de amigo faz isso? Fui manipulado. Por ela. Por ele. Pelas duas pessoas que mais amei na vida. A situação atingiu o auge quando Marcela disse que precisava passar um fim de semana na casa da irmã. Alegou que minhas constantes desconfianças estavam acabando com ela. Saiu de casa por volta das 3 da tarde. A casa da irmã ficava a 4 horas de viagem. Quando já eram quase 10 da noite e ela ainda não havia chegado, liguei para confirmar. A irmã dela atendeu, surpresa por eu estar perguntando, pois Marcela ainda não havia aparecido. Nesse momento, algo estalou dentro de mim. Uma espécie de intuição, ou talvez um último lampejo de lucidez. Peguei as chaves e fui até a casa de Paulo. Meu coração já sabia o que os olhos ainda recusavam a ver. Ao me aproximar da casa, estacionei discretamente. E lá estava o carro da minha esposa, parado na calçada. A confirmação me atingiu como uma pedrada no peito. O que fiz em seguida foi irracional. Entrei pela porta dos fundos, que sabia estar destrancada. Avancei em silêncio, guiado pelos sons que vinham do quarto. Cada passo parecia pesar toneladas. Ao chegar à porta entreaberta, vi com meus próprios olhos o que destruíra minha sanidade. Marcela estava inclinada sobre a comoda dele, envolvida em um ato que jamais poderei esquecer. Meus joelhos quase cederam. Empurrei a porta com força. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles congelaram. Nos encaramos. Meu corpo inteiro tremia. Não disse uma palavra. Apenas me virei e saí. Atrás de mim, escutei os gritos de Marcela. Correndo atrás do carro, pedindo que eu parasse, que ela podia explicar. Mas eu não queria ouvir. Não podia. Dirigi por horas, em prantos. Cada quilômetro que me afastava deles era um alívio e uma tortura ao mesmo tempo. Meu mundo desmoronou naquela noite. Depois daquela noite, entrei em um estado de dormência. Era como se minha mente tivesse se desligado da realidade para tentar sobreviver ao impacto. Fiquei 2 dias fora de casa, dirigindo sem rumo, dormindo em estacionamentos, evitando qualquer lugar que pudesse me lembrar dela, ou dele. Quando finalmente voltei, encontrei Marcela sentada no sofá, abatida, os olhos inchados de tanto chorar. Ela tentou falar. Disse que não sabia o que tinha acontecido, que tinha sido um erro, um deslize, uma confusão. Repetia que me amava, que eu era o homem da vida dela. Mas tudo soava tão vazio, tão ensaiado. Eu olhava para ela e enxergava uma estranha. Uma mulher que carregava o rosto da minha esposa, mas que havia enterrado tudo que tínhamos juntos com um único gesto. Não gritei, não chorei, não discuti. Apenas pedi que pegasse algumas coisas e fosse embora. Ela hesitou, tentando me abraçar, mas me afastei. Aquilo doía mais do que qualquer palavra poderia expressar. A casa que antes era um lar virou um mausoléu de memórias. Cada canto carregava ecos da nossa história, agora corrompida pela traição. Nos dias que se seguiram, Marcela insistia em me procurar. Mandava mensagens, deixava bilhetes na porta, ligava sem parar. Eu bloqueei todos os canais de contato, mas ela continuava dando um jeito. Um dia, cheguei em casa e ela estava sentada na escada da frente. Chorava descontroladamente, pedindo para entrar, dizendo que queria se explicar. Contra minha vontade, permiti. Ela entrou e começou a falar sobre como tudo havia começado. Disse que, no início, só queria ajudar Paulo a superar o luto, que sentia empatia por ele, mas que, com o tempo, se viu envolvida em algo que não compreendia. Confessou que, sim, sentia culpa, mas que também havia se apaixonado. Disse isso olhando nos meus olhos, como se esperasse que eu compreendesse. Foi como se alguém tivesse acendido uma fogueira no meu peito. Ela não só havia me traído fisicamente, mas emocionalmente também. Havia dividido com ele aquilo que jurou ser só nosso. E, pior, esperava que eu entendesse, que aceitasse, que perdoasse. A raiva me cegou. Pedi, outra vez, que saísse. Desta vez, sem choro, sem apelo. Eu já não sentia piedade.
Apenas nojo. E mágoa. A partir dali, mergulhei num ciclo de raiva, negação e tristeza. Perdi o apetite. Dormia mal. Ia trabalhar como um zumbi. Meus amigos tentaram me apoiar, mas eu me isolei. A dor era solitária demais para ser dividida. A traição dos dois foi um golpe tão profundo que não conseguia confiar em mais ninguém. Algumas semanas depois, recebi uma ligação. Era a mãe de Marcela. Ela estava internada. Tinha tentado tirar a própria vida. Fui para o hospital sem pensar. Ao vê-la naquele leito, frágil, pálida, conectada a tubos e aparelhos, algo dentro de mim se quebrou novamente. Por mais que ela tivesse me destruído, ainda existia amor. Ou resquícios dele. Ou talvez apenas pena. Não sei. Fiquei horas sentado ao lado dela, em silêncio. Quando ela acordou, me olhou com os olhos marejados e pediu desculpas. Pela primeira vez, vi arrependimento genuíno. Mas também vi desespero. Ela disse que não suportava viver com a culpa. Que pensava em mim todos os dias. Que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. As palavras dela me afetaram. Não o suficiente para esquecer, mas o bastante para me fazer questionar se eu poderia ao menos ajudá-la a se recuperar. Nos dias seguintes, voltei ao hospital algumas vezes. Conversamos pouco, mas havia uma tentativa de reconexão. Não como marido e mulher, mas como duas pessoas feridas tentando entender seus próprios destroços. Enquanto isso, Paulo seguia sua vida. Nunca me procurou. Nunca pediu desculpas. Foi como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente apagou qualquer vestígio da nossa amizade, como se eu fosse o culpado. Essa indiferença me corroía por dentro. Como alguém que considerava um irmão podia ser tão frio? Em determinado momento, comecei a escrever tudo. Cada detalhe. Cada emoção. Era a única forma de não enlouquecer. E foi assim que percebi que precisava compartilhar essa história. Não para expor ninguém, mas para libertar a mim mesmo. O casamento acabou. O amor morreu. Mas a cicatriz permanece. E toda vez que alguém me pergunta por que pareço tão desconfiado, tão distante, tão cético com relações humanas, eu sorrio de canto e digo que a vida me ensinou da pior maneira possível a não entregar o coração a qualquer um. Depois de tudo o que aconteceu, voltei a viver sozinho. O silêncio da casa, que antes me incomodava, virou meu refúgio. As lembranças ainda estavam ali, impregnadas nas paredes, nos objetos, nas fotografias que eu não tive coragem de remover. Mas, com o tempo, o peso foi diminuindo. Não porque a dor passou. Ela apenas se acomodou num canto da alma e aprendeu a conviver comigo. Marcela recebeu alta, e nos falamos algumas vezes depois disso. Foram conversas curtas, objetivas. Ela tentava, com cautela, sondar se havia uma chance de reaproximação. Eu deixava claro que não. Apesar de tudo, mantive o respeito, especialmente pelo que ela passou após a tentativa de suicídio. Mas aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Eu não conseguiria olhar para ela sem lembrar da traição, da mentira, da quebra de confiança. Não era algo que o tempo poderia consertar. Passei a investir mais em mim. Voltei à terapia, me reconectei com antigos amigos, mergulhei no trabalho. Ainda assim, vez ou outra, me pegava pensando em como teria sido se tudo tivesse seguido o curso natural. Se Paulo tivesse sido apenas o amigo que sempre foi. Se Marcela tivesse me procurado para conversar ao invés de se envolver com ele. Se eu tivesse percebido os sinais antes. Mas o se não muda nada. Só alimenta um sofrimento que não leva a lugar algum. O que mais me doía era saber que alguém em quem eu confiava cegamente foi capaz de me trair pelas costas. Paulo não foi só um amigo. Ele foi um irmão de alma, alguém que esteve ao meu lado em momentos marcantes da vida. Estivemos juntos em conquistas, derrotas, nas alegrias e nos lutos. E, no fim, ele me apunhalou de forma covarde, sem sequer ter a decência de encarar o que fez. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de perdão. Marcela, ao menos, teve a coragem de assumir seus erros. Mesmo que tarde, mesmo que de forma trágica, tentou reparar o que pôde. Já Paulo escolheu o silêncio, a fuga,
a indiferença. Talvez porque, no fundo, ele nunca foi quem eu acreditava que fosse. Ou talvez sempre tenha sido, e eu me recusei a enxergar. O tempo passou, e a dor foi perdendo a força. Não completamente. Algumas marcas ficam para sempre. Mas aprendi a seguir em frente. Conheci outras pessoas, me relacionei, ainda que com certa cautela. A confiança, uma vez quebrada, se reconstrói devagar. E, em muitos casos, jamais volta a ser como antes. O mais importante foi entender que a culpa não era minha. Por muito tempo, carreguei aquele peso, tentando encontrar onde errei, o que deixei de fazer. Mas traição é uma escolha do outro. Não importa o quanto você se dedique, ame ou se esforce. Quem quer trair, trai. E quem tem caráter, permanece firme, mesmo nas dificuldades. Hoje, olho para trás e vejo um homem completamente diferente. Não mais ingênuo. Não mais disposto a entregar o coração de olhos fechados. Mas também não sou amargo. Apenas mais consciente. Mais seletivo. Mais forte. E se você está lendo isso e passando por algo semelhante, quero que saiba, você vai sobreviver. Vai doer, vai parecer que o mundo desabou. Mas, com o tempo, as peças se reorganizam. E, embora você nunca mais seja o mesmo, pode se tornar alguém ainda melhor. Alguém que aprendeu, mesmo na dor, o valor da lealdade, da verdade e do amor próprio. Alguns anos se passaram desde aquele episódio marcante. Às vezes, ainda sou surpreendido por lembranças, como uma cicatriz que coça em dias frios. Mas já não dói como antes. Já não me tira o sono, nem me paralisa. Aprendi que certas dores não precisam ser esquecidas para serem superadas, elas apenas encontram um lugar mais calmo dentro de nós. Nunca mais vi Paulo. Em algum momento, soube por terceiros que ele se mudou para outro estado, que está casado, talvez até tenha filhos. Não senti raiva ao ouvir isso. Nem desejo de confronto. Apenas uma estranha indiferença, como se ele fosse um personagem de uma história que eu li há muito tempo, e que já não tem mais poder sobre mim. É estranho pensar que alguém que fez parte de quase todos os capítulos da minha vida agora não tem sequer uma linha nos atuais. Marcela tentou retomar contato algumas vezes. Chegou a me escrever uma longa carta, onde se desculpava mais uma vez, explicava seus sentimentos, suas fragilidades e a forma como se perdeu em meio às próprias carências. Li a carta com atenção, sem raiva, mas também sem ilusão. Ela estava em busca de paz, talvez de redenção. E eu, de certa forma, entendi. Mas não tinha mais espaço para ela na minha vida. Hoje, estou em outro relacionamento. Conheci uma mulher incrível, em um contexto totalmente diferente. Não foi fácil me abrir, confiar, permitir que alguém se aproximasse de verdade. Mas, aos poucos, fui percebendo que merecia recomeçar. Que era possível amar de novo, com mais maturidade, com mais clareza, sem esquecer do que vivi, mas sem permitir que o passado guiasse minhas decisões. A maior lição que tirei de tudo isso é que a traição diz muito mais sobre quem trai do que sobre quem é traído. Eu fui leal, verdadeiro, entregue. E isso não foi fraqueza, foi força. Foi prova do meu caráter, da minha capacidade de amar com intensidade. Eles foram os fracos. Eles escolheram o caminho mais fácil, mais egoísta, mais destrutivo. E, por mais contraditório que pareça, sou grato pela experiência. Não por ter sofrido, mas por ter aprendido. A dor lapidou minha alma. Me ensinou a olhar com mais atenção, a confiar com mais sabedoria, a valorizar quem realmente merece estar ao meu lado. Hoje, vivo em paz. Comigo, com o passado, com o que ficou para trás. Ainda carrego as marcas, sim. Mas elas não me definem. São apenas provas de que sobrevivi à tempestade, e saí do outro lado mais forte, mais inteiro, mais eu.